Olá, alunos, eu sou o professor Estênio Coelho. Essa é a segunda aula do nosso curso técnico em eletricidade. Bom, nessa aula vamos tratar sobre resistência elétrica, leis de Ohm, leis de Joule, associação de resistores em série e em paralelo e as leis de Kirchhoff. Resistência elétrica. Bom, a resistência é a dificuldade que o material apresenta, que o material impõe a passagem de corrente elétrica. A equação que rege a resistência elétrica pode ser entendida por R, a resistência, é igual a tensão V sobre a corrente elétrica I, onde a unidade de resistência elétrica é o ohm, a tensão tem a unidade de volt e a corrente elétrica é representada pela unidade ampere. As leis de Ohm. Bom, a intensidade da corrente que percorre um condutor ela é diretamente proporcional à DDP que ocasionou e inversamente proporcional à resistência elétrica do condutor. Esse postulado, essa lei de Ohm, ela proporciona que a gente compreenda três grandezas básicas dos circuitos elétricos, principalmente os circuitos elétricos ditos resistivos, compostos apenas por resistências elétricas. As três equações elas dizem o mesmo fato, elas percorrem o mesmo fato, porém escritas de maneira diferente, onde a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Por outro lado, a corrente pode ser vista como a tensão sobre a resistência e a resistência pode ser encontrada através da razão entre a tensão e a corrente elétrica. Leis de Joule. A energia potencial elétrica dissipada no resistor pelo efeito Joule é diretamente proporcional à resistência e ao quadrado da intensidade da corrente. Ou seja, colocando isso de maneira matemática, a gente encontra que a potência elétrica, representada pela letra P maiúsculo, é igual à resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado. Substituindo essa equação nas leis de Ohm, a gente encontra que a potência P é igual a tensão V vezes a corrente I. Ou também pode ser encontrado que a potência P é igual ao quadrado da tensão V dividido pela resistência elétrica R. Mais uma vez, as três equações encontram a mesma grandeza, potência elétrica. A diferença entre elas são as grandezas envolvidas, ora resistência e corrente, outra hora tensão e corrente, ora tensão e resistência. Bom, a associação de resistores ela pode ser dada por duas formas. A primeira é o circuito em série, onde as resistências elas apresentam a mesma corrente elétrica, as resistências associadas em série apresentam a mesma corrente elétrica e as tensões são somadas ao longo do ramo em que cada um dos resistores está associado em série, originando a tensão total sobre aquele ramo. Logo, a tensão de um circuito associado em série, ela é dividida para cada um dos resistores dessa maneira associada. A resistência equivalente dessa associação em série, portanto, é igual ao somatório das resistências que estão dessa maneira associadas. Já na associação em paralelo, a corrente ela é dividida para cada um dos resistores da associação e a tensão ela permanece constante, igual para cada um dos resistores. A resistência equivalente, portanto, ela pode ser calculada através da seguinte equação. O inverso da resistência equivalente é igual ao somatório dos inversos de cada um dos resistores que estão na associação. O circuito associado em série comumente é conhecido por divisor de tensão e o associado em paralelo é conhecido por divisor de corrente, pelas características já mencionadas aí anteriormente. Leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff fala que a soma das correntes que chegam a um determinado nó do circuito é igual à soma das correntes que saem desse nó. Essa lei é comumente conhecida pelo nome de lei dos nós, já que ela trata das correntes que chegam e que saem
de cada um dos nós do circuito. Por convenção, ao colocar-se matematicamente essa lei, a primeira lei de Kirchhoff, indica-se que o sinal da corrente que chega em um nó é negativo e o sinal das correntes que saem desse mesmo nó é positivo. Se fizermos o somatório das correntes que chegam e das correntes que saem, esse somatório vai se igualar a zero, indicando que não existe acúmulo de corrente em um nó do circuito. O nó pode ser entendido como um entroncamento do circuito. Em um nó não pode ser acumulado nenhum tipo de corrente. A segunda lei de Kirchhoff, ela indica que a soma das quedas de tensão em cada malha do circuito é igual à tensão aplicada a esta malha. Entenda-se por malha qualquer caminho fechado do circuito. Essa lei ela pode ser conhecida também como lei das malhas. Ela indica que o somatório das tensões de cada um dos equipamentos, cada um dos dispositivos que estão em um caminho fechado do meu circuito, ele é constante e é igual à tensão que é aplicada nessa malha. Se substituirmos o valor de tensão de cada um dos resistores de uma malha pela lei de Ohm, onde indica que a resistência vezes a corrente, nós podemos provar facilmente que a tensão aplicada a qualquer malha fechada, a qualquer caminho fechado, é igual ao somatório das tensões sobre cada um dos resistores da nossa associação. Bom, essa foi a segunda aula do nosso curso de Técnica em Eletricidade. As referências utilizadas para essa aula foram os livros de Nicolau Ramalho Toledo, Fundamentos da Física, volume 3, e Zancan e Freitas, material de eletricidade do Instituto Técnico de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Obrigado e até a próxima aula.